Você sabe como funciona a República? Então, eu estava falando com alguns amigos e reparei que muita gente não entende o conceito da República e a gravidade da situação que estamos vivendo hoje no Brasil e na América Latina, por assim dizer, mas especialmente no Brasil. E as pessoas têm dificuldade em entender a gravidade dessa situação por conta de não entenderem o alicerce básico da República. A ideia gerada lá na Revolução Francesa, por assim dizer, para que a democracia realmente funcione e seja a voz do povo que ali está, por assim dizer. Então nós temos o tríplice poder, como o nome sugere, são três. Então nós temos o parlamento, que vem do verbo parler, né, parlare, em italiano, em francês, e é onde se discute as ideias, né, é o Congresso, são os deputados. Nós temos o executivo, que é o presidente e os seus ministros, e o judiciário, que deveria ser a força moderadora, neutra. Então, esses três grupos em conjunto, então, um moderando o outro, iriam criar um equilíbrio entre eles para governar. Essa seria a ideia, né? Então, você teria várias vozes ali discutindo ideias para que se chegasse a uma ideia meio termo que atendesse a maioria da população. No Brasil, de algum modo, estamos acostumados aos três poderes se amarem ao invés de se odiarem, ou por assim dizer, discutirem realmente ideias que vão transformar a sociedade. Porque, na verdade, se não tem um diálogo ali mais acalorado, provavelmente é porque essas ideias não são tão, como é que eu posso dizer, de mudanças drásticas para a população, né? São ideias mornas que vão ser mais do mesmo ali e muitas vezes com trapaças por trás que nós nem ficamos sabendo. Do que me recordo no Brasil, a primeira vez que eu vi briga entre os três poderes de fato foi com o governo Bolsonaro, onde o presidente tinha uma opinião, o primeiro-ministro, o Rodrigo Maia, do Congresso, tinha outra opinião e o Judiciário outra opinião, né? Mas o Congresso e o Judiciário estavam mais se alinhando ali contra a presidência. E tudo bem, deveria funcionar assim mesmo a República. Agora, quando nós notamos ao redor da América Latina e vemos as ditaduras que ali estão instauradas, por exemplo, o Ortega na Nicarágua e o Maduro, principalmente na Venezuela, nós ficamos pensando como esses caras estão governando se eles não foram nem eleitos, né? E um dos principais pontos para essas pessoas se manterem no poder é ter aliados poderosos, certamente. E quando o presidente está na cadeira de uma forma visivelmente ilegítima, o Congresso, por mais que tenha sido eleito e tente contestar as ideias do presidente, acaba tendo insucesso como? Via o outro poder, o terceiro poder, que é o judiciário, onde o presidente corrompe o judiciário, que deveria ser uma força neutra e técnica, com regalias, enfim, a gente não sabe o que passa por baixo dos panos, mas com esse judiciário corrompido, o executivo e o judiciário se tornam uma força muito mais forte do que o Congresso. E podem simplesmente, então, dar uma banana, né, para o Congresso e conseguir, então, governar de uma forma sem parecer autoritário, mas ignorando o Congresso. Então, faz tudo o que quer e se o Congresso aplica uma sugestão, um veto, alguma coisa assim, tudo cai por terra. Outro caso de um país que tinha um judiciário muito corrupto e que passou por drásticas mudanças foi o caso de El Salvador, onde o Bukele precisou literalmente fazer uma limpa no judiciário da Suprema Corte para conseguir realmente aplicar mudanças no país, porque estava tudo tão corrompido que ele simplesmente... E como esses juízes, né, normalmente têm um cargo vitalício, realmente ele precisou fazer essa limpeza para poder governar e causar mudanças positivas no país. Hoje, El Salvador diminuiu muito a taxa de violência, que era um dos países mais violentos da América Latina. A Argentina conseguiu escapar dessa onda rosa também, porque não deixou o seu judiciário ser corrompido.
ou sei lá, enfim, eu não conheço muito do judiciário argentino, mas lá eles continuaram sendo técnicos e não se meteram. Chegou a ter umas notícias na época da eleição na Argentina que o governo Lula estava ali ajudando a reeleição do candidato de esquerda contra o Milei e que estava ali tentando opções via judicial. Então, no Brasil, basicamente, desde que o Bolsonaro foi eleito, a Suprema Corte assumiu um papel político, visivelmente. Para começar, durante o governo Bolsonaro, né, além deles vetarem grande parte das leis propostas pelo governo Bolsonaro, né, inclusive armas, que os brasileiros sempre quiseram ter armas e eles decidiram que os brasileiros não podem ter armas assim. Eles descondenaram o Lula, porque viram que era o único candidato ali à altura do Bolsonaro, e colocaram muita pressão deles mesmo, o judiciário colocou pressão nas eleições para conseguir eleger o Lula em 2022. Né? A gente viu todo o judiciário e a mídia, principalmente a mídia tradicional, ajudando o Lula a sentar na cadeira. E agora que o Lula está na cadeira, ele está meio que na mão dos juízes, e os juízes também estão meio que na mão do Lula, né? Então, um come na mão do outro, e assim o Congresso meio que tanto faz, tanto fez, né? Tanto que a gente consegue ver hoje, então, que o Lula, desde que foi eleito, né, conseguiu colocar mais 2 amigos / advogados pessoais dele no STF, né? Ou seja, aumentou ainda mais a esfera de influência dele nesses juízes, que lembra, tem cargo vitalício, tem até os 35 anos, né, ou até eles morrer praticamente, porque pedir para sair nenhum vai pedir, né, porque com um salário de mais de 30 mil reais, mais um monte de regalias e tudo mais, tu acha que alguém vai pedir demissão desse emprego? Não vai, né? E também a gente já vê a volta da corrupção em grandes empresas, como está sendo o caso agora da Âmbar Energias, que é dos irmãos Batistas, né, os irmãos Batistas que entregaram o Lula lá atrás na Lava Jato, agora já estão de conluio de novo com ele aí nesse novo governo. E o STF já está ajudando também, porque parece que o órgão fiscalizador de energia lá, a ANEEL, bloqueou essa compra e parece que o STF já botou a mão ali para permitir essa compra da Amazônia Energia pela Âmbar Energia, que é dos irmãos Batistas, e para causar o esquema de corrupção inteiro aí que está rolando, inclusive a Âmbar Energia, né, então vai fazer compra superfaturada da energia da Venezuela, ou seja, está enviando dinheiro para fora, do Brasil para a Venezuela, através de uma compra superfaturada de energia elétrica. Então, meio que chegamos ao fim. Eu espero que tenha sido claro para colocar a minha opinião sobre esse padrão terrível que temos na América Latina para governos, né? Então a gente nos é vendido essa ideia de democracia, tudo muito bonitinho, né? O tríplice poder, né? Então o Congresso, o Poder Executivo e o Judiciário, né? O tríplice poder, mas que eles deveriam estar brigando entre eles para que agisse, então, havesse apenas ideias a favor do povo, mas eles se corrompem, se conversam entre eles, né, e agem a favor deles mesmos. É o que acaba acontecendo, e na América Latina isso é muito forte e muito visível. Eu até gostaria de entender como que aqui na Europa, eu sei que acontece também corrupções e tal, mas é muito... O nível dessas corrupções é muito mais baixo aqui, e eu acho que as instituições elas são mais independentes de algum modo para que haja essa vigilância. E no Brasil a gente se sente de mãos atadas, né? A gente vê essa corrupção, essa sujeira acontecendo o tempo inteiro e não pode fazer nada, fica só quietinho pagando imposto, né? E quando não acontece algo pior. Nisso eu fico muito receoso com o futuro, né? Porque agora então esses juízes novos que o Lula colocou, eles vão ficar aí fazendo política por mais algumas boas décadas e a situação não tende a melhorar, né? Os gastos aí do governo estão aumentando, isso vai causar inflação lá na frente. E para se proteger dessa inflação, o ideal no Brasil é que você tenha Bitcoin. Eu tenho um e-book que ensina você a ter Bitcoin para se aposentar, né? Então não é comprar Bitcoin para ficar rico amanhã, é comprar Bitcoin pensando numa proteção para daqui 30 anos, num país que a gente não sabe o que vai estar acontecendo daqui 30 anos, não existe um número, as políticas aqui
estão num caminho realmente balançado. Com Bitcoin você se protege dessa instabilidade de certo modo. Pelo menos tenha um pouco do seu dinheiro em Bitcoin. É fundamental para a sua sobrevivência financeira nesse país. Se chegou até aqui, muito obrigado. Deixa aqui seu comentário, o que você está achando dessa situação. Você também fica furioso quando vê essas notícias de corrupção circulando já novamente, como se nada tivesse acontecido ali em 2010, 2012, 2014, né? Parece que a Dilma nem existiu, é bem engraçado. Então, o que você acha aí? Deixa seu like, colabora com o canal e um abraço.